Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre vocês. Eu sou o professor Clóvis. No vídeo de hoje, quero meditar no sentido da palavra Ebenezer em hebraico. Por que o profeta Samuel disse Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor? Por que ele disse Ebenezer depois do Senhor ter dado uma vitória ao seu povo por meio da oração dele? Qual o sentido dessa palavra? Qual sentido tinha para Samuel e qual sentido tinha na história de Israel? Vamos meditar sobre isso. E te peço, se inscrevam no nosso canal, peço a vocês, amigos e amigas, se inscrevam no nosso canal, deem like, compartilhem essa palavra, nos ajudem a levar essa palavra ao maior número de pessoas, pois precisamos da ajuda de vocês. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, vou ler o versículo 10 e 10 a 12. Diz assim: Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Só até aqui. É interessante porque o povo se reúne em Mispá. E Samuel, no versículo 3, convida o povo ao arrependimento. Fala para eles que eles tinham que adorar somente a Deus, prestar culto somente ao Senhor, servir somente ao Senhor seu Deus, e Deus daria livramento a eles nas guerras contra os filisteus. O povo faz isso. Samuel intercede pelo povo, ali no versículo 5, 6. O povo ora e jejua, confessa os seus pecados, e Israel passa a liderar o povo. Mas o que acontece? Quando os filisteus ficam sabendo que Israel estava ali em Mispá, eles decidem combater Israel. E o povo de Israel fica com muito medo e pavor, e diz no versículo 8, dizem a Samuel: não parem de clamar por nós, não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. O povo se enche de pavor ao saber que os filisteus estavam vindo atacar Israel. E pedem para o profeta Samuel: olha, não pare de orar por nós e de interceder por nós, porque estamos tomados pelo pavor, tomados pelo medo, pelo pânico. Então o profeta pega um cordeiro e vai sacrificar ao Senhor. Enquanto o profeta sacrificava, o exército filisteu ataca Israel. E enquanto o profeta estava ali
sacrificando, orando a Deus, é que os filisteus atacam Israel. Mas o texto diz que naquele dia o Senhor trovejou fortemente contra os filisteus. E os filisteus foram tomados por um pânico e um medo enorme. E Israel venceu os filisteus. O Senhor, na verdade, deu a vitória a Israel. Que coisa interessante, irmãos e irmãs, que coisa interessante, porque a vitória só veio porque, primeiro, o povo se arrependeu. Nós vemos o começo desse capítulo. O povo assumiu os próprios pecados diante de Deus. O povo jejuou ao Senhor e fez uma confissão de pecados. E passou a adorar somente o Senhor, nosso Deus. O povo se humilhou, reconhecendo os seus próprios erros, as suas próprias fraquezas, os seus próprios pecados, e clamaram, pedindo a Deus perdão, e se arrependeram e se converteram ao Senhor. E quando eles foram atacados justo no momento que o profeta Samuel clamava ao Senhor e oferecia sacrifício ao Senhor. É interessante porque é justamente nos momentos, quantas vezes nos momentos em que buscamos ao Senhor, é que nos sobrevêm os combates e as guerras na vida. Quantas vezes, né? Porque foi enquanto Samuel buscava a Deus e oferecia sacrifícios que os filisteus atacaram Israel. Que coisa curiosa, né? Porque muitos pregam por aí que se buscamos a Deus, não enfrentamos guerras na vida, não enfrentamos adversidades e combates na vida. E o texto nos mostra o contrário. O povo se arrependeu, o povo se converteu de seus maus caminhos, confessou os próprios pecados, jejuaram ao Senhor. Mas enquanto Samuel oferecia sacrifícios a Deus, é que os filisteus atacaram Israel. E é interessante porque eles pedem ajuda, né, ao profeta Samuel, no versículo 8, não pare de clamar por nós, Samuel, para que o Senhor nos salve das mãos dos filisteus. Por quê? Eles estavam tomados de medo. Pânico tinha enchido a alma deles. E nos momentos, irmãos e irmãs, que o medo toma o nosso coração, medo toma conta da nossa alma, devemos sim clamarmos a Deus, pedimos ajuda ao Senhor, pedimos a Deus que nos socorra, confessamos a Ele o que estamos sentindo, levamos a Ele e pedimos socorro nos combates da vida, pedimos socorro em oração, pedimos ajuda ao nosso Deus. E é isso que eles fazem. E é interessante, então, que eles são combatidos nesse momento, enquanto o profeta está oferecendo um sacrifício que o exército filisteu ataca Israel, mas é também nesse momento que o Senhor dá a vitória ao seu povo. E é aí que Samuel, no versículo 12, é aí que Samuel pega uma pedra e levanta um memorial. Vamos meditar no próximo vídeo sobre os memoriais
a importância de construirmos memoriais de gratidão e de louvor ao nosso Deus. E Samuel fez um memorial, pegou uma pedra, ergueu ali na cidade de Mispá, entre Mispá e Sem, e deu o nome desse memorial Ebenezer, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E o texto diz que os filisteus foram dominados e a mão do Senhor esteve contra o exército filisteu por toda a vida do profeta Samuel. Os filisteus continuaram se levantando, mas Deus agiu em socorro. Deus saiu ao auxílio do profeta Samuel. E Deus saiu ao auxílio, Deus saiu em defesa do povo de Israel por meio do profeta Samuel. E Deus socorreu Samuel durante toda a sua vida. E é interessante isso, porque isso nos mostra que Deus socorreu Israel e socorreu o profeta não apenas naquele momento, mas havia socorrido no passado, socorreu no presente e socorreu também no futuro. Socorreu, auxiliou, cuidou e protegeu de Samuel por toda a sua vida. E por que dizemos isso? Porque Samuel levantou um memorial de gratidão a Deus. Olha, vamos colocar uma pedra aqui para olharmos para essa pedra e nos lembrarmos que Deus nos deu a vitória aqui. Aqui Deus nos deu vitória contra o povo filisteu. Aqui Deus saiu ao nosso encontro, nos socorreu e nos protegeu e nos fez vencer essa guerra na vida, esse combate na vida. Essas pedras são um memorial de gratidão para lembrarmos das misericórdias do Senhor para conosco, para lembrarmos de toda a bondade de Deus para conosco, de todas as maravilhas que Ele fez a nós. E vamos chamar esse lugar de Ebenezer. E o que significa Ebenezer, irmãos e irmãs? Ebenezer em hebraico é a junção de duas palavras. A palavra Even, que significa pedra, rocha em hebraico, e Ezer, que significa no hebraico socorro, ajuda, apoio, proteção. O que significa então Ebenezer? Significa rocha de socorro, pedra de apoio, pedra de defesa, pedra de proteção. É isso que significa Ebenezer. Aqui o profeta está dizendo para o Senhor, para Deus, ele está dizendo, ele está salmodiando com gratidão e louvor. Ele está adorando a Deus com louvor de gratidão, dizendo Ebenezer. Ele está dizendo, Deus, o Senhor tem sido para nós um cântico de Ebenezer, porque o Senhor tem sido para nós Ebenezer. O Senhor tem sido para nós a nossa pedra de socorro, a nossa pedra de ajuda, de proteção, a rocha na qual construímos a nossa existência, nos momentos bons e nos momentos de conflito como esse que agora vivemos. O Senhor tem sido a rocha na qual nós nos abrigamos e encontramos refúgio, proteção, na qual nos escondemos nas tempestades da vida, na qual nos abrigamos nos momentos terríveis da vida.
nas ventanias, nas adversidades. Muitos abrigos naquela época eram construídos dentro de uma rocha. Eles cavavam a rocha e construíam uma casa dentro da rocha, porque a rocha servia de abrigo contra as chuvas, contra o mau tempo, contra o frio, contra as tempestades. E aqui Samuel está dizendo: o Senhor é que tem sido essa rocha para nós, a nossa rocha de proteção. O Senhor é que tem cuidado de nós, o Senhor é que tem nos protegido. O Senhor tem saído ao nosso socorro. O Senhor tem saído em nosso auxílio nas guerras da vida e tem nos dado vitória. E por isso dizemos: até aqui, até este ponto, nos ajudou o Senhor. Nesse sentido, por que o memorial? Porque o memorial, ele nos faz lembrar do passado, do auxílio de Deus no passado, do socorro de Deus também no presente. E um memorial também aponta para o futuro. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Com isso, o profeta não estava dizendo: olha, até aqui o Senhor nos ajudou e não vai mais nos ajudar. Não. Ele estava dizendo: o mesmo Deus que nos socorreu no passado, que nos socorreu hoje, no presente, vai continuar conosco, nos ajudando no futuro. Vai continuar conosco, nos ajudando até o fim de nossas vidas. E é por isso que o versículo diz depois: a mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Samuel canta ali no presente: Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E o texto diz que essa palavra se cumpriu na vida de Samuel, porque até aquele ponto o Senhor socorreu Samuel. E até o fim da vida de Samuel, Deus continuou socorrendo, cuidando, protegendo e ajudando Samuel. Samuel estava dizendo para o povo: olha, Deus, o mesmo Deus que nos socorreu na nossa história inteira, vai nos socorrer até o fim. Esse Deus socorreu Abraão, socorreu Isaac. Esse mesmo Deus nos livrou o nosso povo, os nossos pais, da escravidão do Egito, por meio das mãos de Moisés. É o mesmo Deus que agora socorreu vocês, Israel, por meio das minhas mãos, profeta Samuel. E é esse mesmo Deus, Israel, que vai continuar socorrendo vocês nos demais combates, conflitos e guerras da vida, adversidades da vida. E assim com cada um de nós, irmãos e irmãs. Olhe, faça um memorial dentro da sua alma, se lembre hoje de todas as vezes no passado, todas as vezes nas quais o Senhor foi o seu Ebenezer, foi a sua rocha de auxílio e de proteção. Olhe para hoje e veja que mesmo na sua adversidade atual e presente, na sua guerra, no seu conflito pessoal ou social, ou nacional ou regional hoje, veja que Deus continua sendo a sua rocha, alicerçando e estruturando a sua vida nos combates do hoje. E é esse mesmo Deus que te socorreu até o ponto presente, até agora. Esse é o mesmo Deus que vai continuar cuidando de você. Até quando?
até quando o Senhor vier para você. No nosso próximo vídeo falaremos falaremos dos memoriais e falaremos também da ceia, que na ceia de Cristo também é um memorial. E lembramos do que o Senhor fez por nós ali na cruz, perdoando os nossos pecados, protegendo-nos, cuidando de nós. Esse mesmo Deus que cuidou de nós, que deu-nos a salvação em Cristo na cruz. É esse o memorial da ceia. Esse mesmo Deus em Cristo continuará cuidando de cada um de nós até o dia que Cristo vier para a sua igreja, ou até o dia que Cristo vier para cada um de nós individualmente. Então, meu irmão e minha irmã, construa um memorial hoje, no seu quarto, na sua casa, com a sua família, com os seus amigos, e comemore e celebre o amor de Deus por nós. Celebre dizendo: olha, até este ponto da minha jornada, o Senhor tem uma corrente de amor, uma corrente, podemos lembrar, uma corrente de fatos encadeados de misericórdia de Deus por nós. Foi acontecendo desde o nosso passado, está acontecendo hoje, e essa corrente vai continuar acontecendo. Uma corrente de amor, de provisão de Deus, de misericórdias de Deus por nós. Celebremos hoje que o Senhor tem sido o nosso Ebenezer. Celebremos hoje, olha, Senhor, o Senhor tem sido a nossa rocha de socorro. O Senhor vai continuar sendo a nossa pedra de auxílio, de proteção, de cuidado. A rocha na qual construímos nossa existência. Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sabemos que o Senhor vai nos ajudar e socorrer até o fim. Que você hoje, meu irmão e minha irmã, possa salmodiar, possa cantar um salmo de gratidão e de confiança a Deus, dizendo: Ebenezer, 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 até aqui nos ajudou o Senhor. E notem que no capítulo 4, Israel tinha perdido batalhas. Note no capítulo 4 que Israel tinha perdido batalhas. 4.000 homens tinham morrido. Depois, Israel tinha perdido outra batalha, na qual 30.000 homens haviam morrido e a arca tinha sido levada embora. O até aqui nos ajudou o Senhor de Samuel. Samuel está louvando a Deus até por esses momentos de derrotas. Samuel está louvando a Deus e está dizendo, e Israel tinha perdido os 2 sacerdotes, filhos do profeta Eli, Ofni e Finéias. Israel tinha perdido ali no capítulo 4, né? Ofni e Finéias, no capítulo 4, 11. Depois Eli tinha morrido. E Samuel louva a Deus por tudo isso. Não apenas nos momentos bons, mas também ele agradece a Deus pelos momentos ruins. Ele está dizendo, olha, aquelas derrotas para os filisteus foram repressões de Deus nos transformando. Os sacerdotes que morreram foi Deus tirando do nosso meio uma liderança corrupta, corrompida. Era o Senhor nos ajudando também. Foi Ebenezer naqueles momentos também. Aquelas derrotas também mostraram que o Senhor foi o nosso Ebenezer. Porque naquelas derrotas Deus estava transformando, naquelas dores Deus estava nos repreendendo.
Deus estava nos transformando por meio da sua disciplina, nos ensinando a nos voltarmos a Ele, gerando em nós humildade, porque é depois daquelas derrotas, irmãos e irmãs, que o povo se arrepende aqui no começo do capítulo 7. Todos esses momentos, os momentos ruins e os bons, fazem parte da graça de Deus na nossa vida. Os momentos ruins e os bons, podemos louvar a Deus pelos momentos ruins e pelos bons, porque nos momentos ruins, muitas vezes o Senhor está nos transformando, o Senhor está nos ensinando a sermos mais humildes, o Senhor está nos ensinando a dependermos mais dEle, o Senhor está nos gerando em nós arrependimento das nossas próprias maldades e pecados. O Senhor está baixando a nossa bola para não sermos tão arrogantes, tão orgulhosos, para não nos esquecermos de que dependemos dEle, de que dependemos do amor dEle em todo o tempo. Dependemos de Deus em todo o tempo, nos momentos bons e nos momentos ruins. E tudo coopera para o nosso bem. Veja esse vídeo no nosso canal, né? E ali eu explico que Paulo também aprendeu que em todas as situações, se nós continuamos buscando a Deus, se nós continuamos dependendo dEle, em todas as situações da vida, o Senhor está operando para gerar em nós o nosso bem. O Senhor está agindo ao nosso favor por meio dessas situações e está gerando em nós um bem eterno, um bem espiritual. Assim como Paulo entende no Novo Testamento, aqui Samuel também entendeu, fala, mesmo nas nossas derrotas, mesmo nas suas derrotas, entenda que é o Ebenezer do Senhor. O Senhor cuida de nós nas nossas derrotas, nas nossas perdas, nos momentos difíceis da vida. O Senhor continua cuidando de nós, nos protegendo. Foi Ebenezer no capítulo 4, foi o Ebenezer de Deus. Deus foi o nosso Ebenezer no capítulo 4. E o mesmo Deus foi o nosso Ebenezer agora no capítulo 7, nessa vitória contra os filisteus. Que possamos aprender e meditar nesses textos, irmãos e irmãs. E em todos os momentos da vida, sabermos que o Senhor cuida de nós na nossa história. Os filisteus continuaram se levantando, mas em todos os momentos, a mão do Senhor foi com Samuel e foi com o povo de Israel, ajudando a eles nos combates da vida. Deus continuou sendo a rocha de socorro deles nas caminhadas e na jornada da vida. Que salmodiemos assim no dia de hoje. E te peço, irmãos e irmãs, nos ajudem a levar essa palavra. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa palavra. Que Deus abençoe você, meu amigo, que Deus abençoe você, minha amiga, no dia de hoje, em Cristo Jesus. Amém.